Olá, gente, tudo bem? Hoje vou começar a disciplina com vocês hoje. Essa disciplina de citologia e genética, né, de biologia celular e genética, substituindo o professor Samuel. Nós vamos começar falando hoje sobre genética, né? Eu estive conversando com o professor Samuel, ele me disse que já havia concluído a parte de biologia celular, né? Já falou sobre citoplasma, enfim, das células tudinho, as organelas, enfim, e que eu desse seguimento no conteúdo de genética, tá certo? Então nossa aula de hoje vamos falar sobre genética, vamos falar sobre introdução à genética. Então é uma aula assim, importante, que nós vamos ter uns conceitos básicos e uma evolução histórica sobre a genética, tá certo? Essa aula é fundamental porque a gente vai ter o conhecimento da evolução, desde os primórdios até a genética moderna, e também para que a gente possa entender os conceitos básicos, os conceitos fundamentais, que a partir daí que a gente pode se aprofundar um pouco mais, tá bom? Então vamos lá. O que é genética? Então, é uma disciplina que aparentemente o pessoal não gosta muito, tal, porque parece ser difícil, mas é uma disciplina muito fácil, tá? Então vamos lá, o que é genética? Genética é o ramo da biologia que estuda a hereditariedade. E o que é a hereditariedade? A hereditariedade é a transmissão de características de pais e filhos ao longo de gerações, tá? Então isso é genética. A genética é o ramo da biologia que estuda a hereditariedade. Aqui eu tenho duas imagens, olha só, essas imagens aí como são legais. Tal pai, tal filho, tal mãe, tal filha, né? Então são imagens de pessoas famosas, né? Mas olha só como eles se parecem, tá? Impressionante. Esse ator aqui da Globo, não lembro o nome dele, acho que é Tarcísio alguma coisa, parece muito, olha só a semelhança. Olha a Glória Pires como parece com a filha. Olha só aquele Fábio Júnior e o filho dele, ó. Tá, acho que o nome dele é Fiuk. Então são essas semelhanças existem graças à genética, tá certo? Então a genética são as características que são passadas de pai para filho ao longo da sua existência, tá? A gente carrega uma característica genética de pai, de mãe, de avô, de avó. Então são características genéticas que a gente leva com o passar dos tempos, tá certo? Novamente, ó, só para a gente entender essa semelhança toda entre pai e filho. Olha só, como essa menina aqui, que é filha de Glória Pires, ó, e também de Fábio Júnior, olha só como parece, ó. Tá? Então são elementos impressionantes. Tem pessoas que são muito parecidas com seus pais, né? Aqui é um exemplo de uma pessoa que é muito parecida com seu pai. Então isso tudo vem da genética, beleza? Então vamos trazer agora alguns conceitos. Vou falar sobre uma evolução histórica, tá certo? Desde o começo, quem começou a pensar geneticamente falando, tá certo? Aparentemente vai ser uma coisa com muita teoria, uma coisa relativamente, a pessoa não gosta muito de embasamento histórico, mas é importante para a nossa formação profissional e nossa formação cognitiva, tá? Então, só repetindo, genética, portanto, é o ramo da biologia que estuda a hereditariedade, que é a transmissão de características de pais e filhos ao longo das gerações. Aí vamos lá. Quais as origens da genética? De onde é que veio? Vamos pensar um pouquinho. A herança biológica, que é a genética, desafia a curiosidade das pessoas desde a pré-história, ou seja, é um negócio muito antigo, né? Então é uma coisa que as pessoas antigamente pensavam muito, como é que pode fulano ser igual a cicrano, né? E nem sabia de onde é que vinha isso, né? O conhecimento empírico permitiu a produção de diversas plantas para cultivos e a seleção de animais domésticos, tá? Então, com o pensamento comum, conhecimento empírico, né, das pessoas comuns de antigamente, selecionava plantas e selecionava animais domésticos. Agora vamos pensar nos filósofos gregos. O que é que os filósofos gregos
pensavam sobre a hereditariedade. Tá? A gente vai, alguns nomes aí, importante que a gente conheça essa evolução histórica da genética. Tá? Então, na Grécia Antiga, os filósofos divergiam com muitas ideias para explicar o mecanismo da hereditariedade. Olha só algumas dessas ideias, olha só como eles pensavam antigamente. Tá? Parece uma coisa assim absurda, porque a gente já tem um conhecimento. Mas antigamente os caras não tinham conhecimento de nada, era coisa... Olhava e não podia fazer muita pesquisa. Imagina só, antigamente não tinha energia, não podia fazer dissecção de corpo, não podia fazer muita coisa, porque se você fosse trabalhar com o corpo de outra pessoa, era tido como heresia. Você corria o risco de morrer, colocar numa fogueira e morrer incendiado. Tá? Então era muito difícil você pensar antigamente. Tá? Hoje em dia fica muito fácil. Olha só. Alckmin, 500 a.C., olha só como ele pensava. Homens e mulheres tinham sêmen que se originavam no cérebro das pessoas. Olha só, o cara pensava que o homem e a mulher, o sêmen do homem e da mulher vinham daqui, do cérebro. Daí que podia ter pessoas com a reprodução e seus filhos, porque vinham tudo do cérebro, uma coisa que era mais inteligente. Empédocles, também antes de Cristo, olha só como ele pensava. O calor do útero era decisivo na determinação do sexo. Achava-se que homem e mulher, sexo masculino e sexo feminino, acontecia em virtude do calor, da temperatura do útero. Então o útero quente originava meninos e o útero frio originava meninas. Não é interessante como as pessoas pensavam antigamente? Útero quente, menino. Útero frio originava meninas. Anaxágoras, também antes de Cristo, pensava da seguinte forma: o sêmen ocorria apenas no homem e continha o protótipo do ser, do novo ser, do filho que vai aparecer, né? Anaxágoras postulou a teoria direita e esquerda, né? Meninos eram gerados do lado direito, meninas eram gerados do lado esquerdo. Então, começa aquela questão do homem, o macho é quem reproduzia. Anaxágoras que começou a pensar nisso, né? Então, o macho é que tem o sêmen do cara tem um protótipo de um ser vivo lá dentro. Quando colocava na mulher, do lado direito, eram meninos, do lado esquerdo eram meninas. Aí a coisa começou a ter um pensamento mais moderno com Hipócrates, tá? Então Hipócrates é conhecido como o pai da medicina, né? Esse sujeito aqui, ó, né? É o pai da medicina. Ele começou a pensar um pouquinho diferente em relação às pessoas mais antigas, né? Tem aquele pensamento que o homem tinha, o sêmen do homem tem um protótipo de um ser vivo, o sêmen vinha do cérebro. Isso aí começou a cair por água abaixo, né? Então Hipócrates e a teoria da pangênese. O que é que defendia Hipócrates? Defendia a hipótese da pangênese, segundo a qual cada órgão, o que é isso? Cada órgão do corpo de um ser vivo produzia gêmulas que continham as informações hereditárias transmitidas aos descendentes. Isso explicaria as semelhanças entre pais e filhos. Começou a falar alguma coisa parecida com genética, né? Então, cada órgão do corpo de um ser vivo produzia gêmulas, que são características, produziam genes, hipoteticamente falando, que continham as informações hereditárias transmitidas aos descendentes. Isso ele conseguia explicar as semelhanças que existiam entre pais e filhos, tá? Porque cada órgão tinha essas gêmulas e essas gêmulas eram transmitidas, tá? Mas aí surgiu um sujeito chamado Aristóteles, né? Aristóteles discordava totalmente da ideia da pangênese. Esse sujeito aqui, ó, era um filósofo grego que vivia um século depois de Hipócrates. Portanto, esse pensamento de Hipócrates demorou praticamente 100 anos. Então, ele escreveu um tratado, tá? Aristóteles escreveu um tratado
sobre a reprodução e a hereditariedade dos animais. O que ele fez? Descreveu 4 tipos de reprodução entre os seres vivos. Olha só como começou o pensamento mais moderno, né? Então, 4 tipos de reprodução dos seres vivos. Reprodução assexuada por brotamento. Reprodução sexuada com cópula. Em tese seria a reprodução que de fato que acontece, que é com a copulação entre o homem e a mulher, né? Reprodução sexuada com cópula. Reprodução sexuada sem cópula. E a geração espontânea ou abiogênese. Olha só, o cara começou a ter um pensamento já bem de vanguarda para a época, né? Reprodução assexuada por brotamento, simplesmente surge um ser. Reprodução sexuada com cópula, homem e mulher juntos. Reprodução sexuada sem cópula. E a geração espontânea ou abiogênese. Ele pronunciou duras críticas à teoria da pangênese, por não explicar como seriam produzidas essas gêmulas de características como tom da voz, jeito de andar, formas de comportamento. Porque ele pensava nas gêmulas, o Hipócrates, de órgãos, tá? Então, o meu olho é verde, o olho do meu filho vai ser verde. Então, ele tem características que passa de pai para filho, porque eles têm gêmulas aqui nesse meu olho que vai passar de pai para filho. Aristóteles disse, ora, essa teoria de gêmeos não existe. Porque o que é que acontece? Como é que ele explica essa teoria das gêmulas em características que a gente não consegue ver, não consegue palpar? Olha só como o cara pensou. Como, por exemplo, tom da voz. Tá? Então, tem pessoas que têm um tom da voz igual do pai e filho. Tá? Então, o pai tem um tom de voz, o filho vai ter um tom de voz idêntico. São características passadas geneticamente. A teoria da pangênese não pensava, não tinha como ele justificar isso. Porque na pangênese ele pensava apenas em órgão. Aqui tem coisas que não tem órgão, tom de voz, o jeito de andar da pessoa, as formas de comportamento de uma pessoa. Então Aristóteles questionou isso aí. Tá? E ele propôs um desafio: contribuição diferencial dos sexos. O que é que ele tinha? Olha só. O macho, Aristóteles, né? Macho, fornecia a essência, fonte da forma e do movimento. O macho é quem tinha a essência da pessoa, do filho, né? Sua reprodução. A fêmea fornecia a matéria básica que nutria o ser em formação. Ou seja, Aristóteles achava que a fêmea era só um órgão receptor. Então o macho é quem fornecia a essência para a reprodução, para a criação de nova espécie. E a fêmea estava lá só recebendo e dando condições para aquele órgão crescer, a nutrição e o ser em formação. Já tem uma certa lógica, né? Obviamente, a gente sabe que não é assim que acontece. E ele pensou de 3 formas. Ele assim, olha só, se tem um desenvolvimento normal do feto, qualidades do pai prevaleceria, ok? Então, se o cara teve lá a gestação da mulher, o feto desenvolveu normalmente, quando o cara, aquele filho, quando surgir, o que vai prevalecer nele são as qualidades do pai, tá certo? Se tem alguma falha no feto, o novo ser seria parecido com a mulher, ok? Alguma falha, o novo ser seria parecido com a mãe. Falhas maiores fariam prevalecer as características dos avós e sucessivamente de ancestrais mais distantes, até o limite de ser gerado um ser mal formado, um monstro, que antigamente se usava essas expressões. Ok? Então, Aristóteles naquela época pensava dessa forma. Ora, a fêmea vai apenas proporcionar meios para o crescimento daquele ser. Tá? E o macho é quem vai fornecer a essência para o seu crescimento, tá certo? Então ele pensava que, se tiver um desenvolvimento normal do feto, aquela criança vai nascer com características do pai, o desenvolvimento normal, ou seja, o reprodutor é quem prevalece. Falhas no feto,
o novo ser seria parecido com a mãe. Se as falhas forem maiores, então problemas, as características vêm dos avós, dos seres mais antigos, tá? Até o limite de ser gerado um ser mal formado ou um monstro. Isso era o que pensava Aristóteles. Pois bem, vamos evoluir, né? Contribuições importantes para o conhecimento da herança biológica. Quem foram os caras que mais contribuíram para esse conhecimento? Então vamos lá, já bem recente, já 1578 a 1657, surgiu esse sujeito aqui, ó, William Harvey, um médico inglês. Ele propôs que todo ser animal se origina de um ovo. Todo ser animal se origina de um ovo. Harvey, ele acreditava que o ovo produzido pela fêmea necessitava ser fertilizado pelo sêmen do macho, se opondo à geração espontânea, muito difundida na época. Olha aí, ó. Este ovo precisaria ser moldado durante a gestação. Já é algo bem parecido com o que tem hoje. Tá certo? Todo ser animal se origina do ovo. Ele acreditava que o ovo era produzido pela fêmea, tá? E esse ovo produzido pela fêmea necessitava ser fertilizado pelo sêmen do macho. Perfeito? Pois bem, é parecido um pouquinho com o que acontece hoje, né? Depois, mais na frente, surgiu esse cara aqui, ó, Grew, já em 1642 e 1711, botânico, que sugeriu que o grão de pólen era o elemento masculino na reprodução das plantas das flores. Começou a ter uma outra noção da reprodução, agora falando de plantas, né? As pessoas antigamente precisavam muito dessa questão de herança genética nas plantas. As primeiras ideias de fertilização, né? Veio a pré-formação e a epigênese. O que é isso? Pré-formação ou pré-formismo. São as primeiras ideias sobre fertilização. Vamos lá. O que é que as ideias de pré-formação e pré-formismo preconizavam, né? Afirmava que em um dos gametas masculinos, já falava em gameta, tá? Em um dos gametas masculino ou feminino, já havia um ser pré-formado. Olha só que loucura. Tá? Então o macho, tá lá, no sêmen do macho tem gameta, e lá no gameta já tem um ser pré-formado. Duas correntes então dividiam a opinião dos estudiosos da época. Os ovistas defendiam que o ser pré-formado estaria no óvulo, e os espermatistas que o ser pré-formado estaria no esperma. Olha só que loucura. Antigamente o pessoal, era difícil demais você fazer pesquisa, e a mente daquelas pessoas antigamente, eu acho uma coisa fantástica, fenomenal, porque o cara pensar nisso naquela época, meu Deus do céu, é uma coisa impressionante. Hoje, se eu for colocar hoje com acesso de tudo, que tem gente que não tem a menor ideia de como isso ocorre. Você tem ideia? Tem gente que não tem nem a menor ideia. Antigamente o pessoal já pensava em genética, é uma coisa impressionante. Olha só, aqui seria um espermatozoide, ó, nessa imagem aqui do lado, repara nessa imagem do lado aqui, ó. E aqui dentro, ó, tem um ser pré-formado, certo? A teoria de pré-formação. Aí pronto, pensava-se muito nisso, discutia se era no espermatozoide ou se era na mulher, que tinha esse ser pré-formado. Aí vem a teoria da epigênese. Essa teoria afirmava que o ovo fertilizado continha um material inicialmente amorfo ou homogêneo que iria se estruturando ao longo do desenvolvimento do novo ser. Olha só, já é um pouquinho diferente, né? O que é que acontece? Nessa teoria da epigênese, as pessoas acreditavam que houve a fecundação, que o ovo fertilizado, ele tinha um materialzinho amorfo ou homogêneo, um serzinho primitivo, digamos assim, né? Que ao longo do tempo ele ia se desenvolvendo, mas não pensávamos que eram células que iam se multiplicando, aquela coisa que você já deve ter estudado, mórula, blástula, gástrula, neurula, folhetos embrionários, ectoderma, mesoderma, endoderma. Não pensava dessa forma. Achava que existia um ser lá dentro, e esse ser ia crescendo e ia se desenvolvendo. Essa é a teoria da epigênese.
Perfeito? Então existiam pessoas que pensavam na teoria da pré-formação, e depois surgiu a teoria da epigênese, e com o tempo já vai se aproximando mais ainda do que existe hoje. Aí veio a descoberta dos gametas. Isso aqui é fundamental para a genética, né? Olha aqui, ó, a descoberta dos gametas foi um dos pontos fundamentais para o estudo da herança biológica. Meu amigo, você descobriu o gameta. Sem eles, até hoje a gente estava pensando em como é que aconteceria a formação de um ser. Se a gente não descobrisse o gameta, até hoje estava pensando, meu Deus do céu, como é que surge um novo ser, né? Vamos lá. Alguns avanços foram decisivos para o desenvolvimento da genética. Vamos pensar aqui, ó. Esse sujeito, Anthony van Leeuwenhoek, de 1602 a 1723, ele descobre que o sêmen contém estruturas microscópicas com longas caudas. O cara pegou lá, olhou o sêmen e começou a perceber, ó, que tinha estruturas com longas caudas. Depois veio George Newport, obteve evidências de que os espermatozoides de rã penetravam no óvulo durante a fecundação. Primeiro cara que visualizou isso aí, ó, o que acontece hoje. George Newport. Ele obteve evidências de que os espermatozoides de rãs penetravam no óvulo durante a fecundação. Tá? Com o passar do tempo, novas pesquisas foram surgindo. Rudolph comprovou que os espermatozoides eram formados nos testículos dos machos. Tá? Então ele veio e começou a observar que os espermatozoides que foram observados aqui, ó, por George Rudolph, analisou os espermatozoides e descobriu que eles eram formados nos testículos. Carl, agora já bem mais recente, 1792 a 1876, estudou os gametas femininos, contribuindo para a futura compreensão dessas células. Tá certo? Vamos falar um pouquinho dessa evolução dos gametas, né? A partir da segunda metade do século XIX, consolidou-se a ideia de que tanto na reprodução de plantas como na de animais, a formação de um novo ser envolve a fusão de uma célula masculina e outra feminina. A partir do século XIX, como é recente. Fecundação, formação de um novo ser que envolve a fusão de duas células, uma fornecida pelo macho e outra fornecida pela fêmea, que é o que acontece hoje. Então, isso aconteceu apenas na segunda metade do século XIX, tá certo? A reprodução de plantas e de animais, o cara observou que na reprodução de plantas e animais, a formação desse novo ser envolve a fusão de uma célula masculina com a célula feminina. A esse nome a gente dá de fecundação, tá certo? Que é a formação de um novo ser que envolve a fusão de duas células, uma masculina e outra feminina. Então a imagenzinha aqui, ó, de uma imagem de uma fertilização, né? Tá aqui o ovozinho que vai ser fecundado pelo espermatozoide. Vamos lá, quem são os articuladores da teoria celular? Em 1873, olha, bem recente, surgiram as primeiras descrições sobre a divisão celular. Só em 1873, divisão celular. As ideias e convicções de alguns cientistas levaram à conclusão de que a célula é o constituinte fundamental dos seres vivos. Esse evento foi um marco na história da ciência. Tá? Então esses três caras, ó, Schilden, Theodor e Rudolph, eles foram os caras que pensaram nessa teoria celular. De que forma? Então, as ideias e convicções desses cientistas levaram à conclusão de que a célula é o constituinte fundamental dos seres vivos. Esses caras que pensaram isso. Vamos lá. O Frederick descreveu pela primeira vez algumas alterações nucleares que ocorrem durante a mitose, divisão celular. O cara olhando lá e observou
que existiam algumas alterações de núcleo, já pensando já na genética, já pensando em DNA durante a mitose. Walter descreveu detalhadamente o comportamento dos filamentos nucleares no decorrer das divisões celulares. Já tinha uma imagem microscópica bem feita. Olha só, você já deve ter visto já mitose e meiose. Você vê aqui as fases, ó, metáfase, ó, assim, as divisões celulares, ó, anáfase, telófase, e ele observou que existia divisão na célula, tá certo? Começou a formar uma teoria já de divisão celular, e quando começa a surgir o descobrimento dos cromossomos. Isso é fundamental, a descoberta dos cromossomos. Em 1882, o anatomista, olha aí a anatomia, tá? Os anatomistas antigamente estudavam muito, eram os caras que eles tinham uma curiosidade muito grande de conhecer o corpo humano, eram as pessoas que mais se dedicavam ao corpo humano, ao entendimento das doenças, ao entendimento do funcionamento do corpo, eram os anatomistas. Então, o anatomista, normalmente, ele é um sujeito que tem um domínio absoluto do corpo humano. O anatomista alemão Fleming descreveu com detalhes o comportamento dos filamentos nucleares durante o processo de divisão celular. Posteriormente, esses filamentos foram chamados de cromossomos. Então, o Fleming observou o comportamento dos filamentos nucleares, daquelas célulazinhas, durante o processo de divisão celular. Algumas observações merecem destaque. Esse Fleming verificou-se que o número, a forma e o tamanho dos cromossomos variam entre as espécies. Então, as diferentes espécies de animais, então, o número de cromossomos, o tamanho e a forma são diferentes. Ele observou também uma coisa importante. Entre indivíduos da mesma espécie, o número de cromossomos é sempre constante. Entre indivíduos da mesma espécie, o número de cromossomos é constante. Isso daí vai dar uma confusão mais na frente. Daqui a pouco você vai entender. O conjunto de cromossomos típicos de cada espécie é denominado cariótipo. Vai estudar mais na frente isso aí, tá? Vamos lá. Você já deve ter visto essas fases da mitose e da meiose, tá lá em citologia, mas vamos falar algumas coisas. A mitose e os cromossomos. Fleming, novamente Fleming, analisou as formas e os aspectos dos cromossomos detalhadamente durante a fase da mitose. Está aqui, ó. Olha o cromossomo aqui, ó, durante as fases da mitose. Ele analisou esses aspectos aqui do cromossomo durante a fase da mitose. Ele observou que alguns filamentos cromossômicos se tornam progressivamente mais grossos, separam-se em dois grupos e migram para as células filhas. Olha aqui, ó. Os filamentos separando, ó, e depois surgem as duas células, ó, migram para as células filhas. Então, esse comportamento da mitose aqui, quem primeiro observou foi Fleming. Isso é que vai dar confusão que eu disse a vocês agora há pouco. Uma célula humana tem 46 cromossomos com tamanhos e formas característicos. Então, a célula humana tem 46 cromossomos, não varia, tá certo? É sempre constante. Pois bem, isso aqui é um cromossomo, né? A imagem do cromossomo está localizado no núcleo da célula. Aqui o cromossomo é formado por filamentos de DNA. Nós já vimos isso aí. Aí vamos lá, agora os embates da ciência. A confusão surgiu essa questão do número de cromossomos, tá? A verificação de que o número de cromossomos se mantém constante ao longo das gerações levou a uma nova questão. Olha como os caras pensavam, tá? Olha como os caras pensavam. A gente já viu isso. Se o óvulo e o espermatozoide se fundem juntando os seus cromossomos, o óvulo e o espermatozoide se fundem, já tinham discutido isso, que tinha a fecundação, tal. Se eles se fundem juntando o cromossomo do homem e o cromossomo da mulher, e se o cromossomo da mulher, o homem tem 46 cromossomos e a mulher tem 46 cromossomos, o cara pensava assim, o homem tem 46 cromossomos, a mulher 46 cromossomos. Então, se eles se fundem para formar um novo indivíduo, por que o número cromossômico não dobra a cada geração? Não é verdade? Não tem lógica esse pensamento deles? Tem.
O Fleming disse que o cara tem 46 cromossomos. Isso nunca mudava. Todas as pessoas têm 46 cromossomos. Aí o cara pensou, meu amigo, se o número de cromossomo de um homem é 46 e o da mulher é 46, e se para ter os seus filhos tem que ter a fusão de uma célula masculina com uma célula feminina, por que não dobra? Eu não pego os 46 do homem mais os 46 da mulher, se junta, forma os 92 cromossomos. Olha só, eles pensam que dobrava a cada geração. Chegava ao ponto que cada tinha lá, sei lá, milhões de cromossomos. É um pensamento importante. Né? Vocês podem estar até questionando, pensando nisso aí também. É mesmo, você poderia saber mesmo. Né? Poderia juntar, mas não é assim que acontece. Por quê? Em 1885, o biólogo August Friedrich Weismann, é o nome, né? Formulou a hipótese de que, durante a formação dos gametas, ocorreria uma redução do número de cromossomos para a metade do número presente na célula-mãe. Ora, o cara disse, meu amigo, isso não tem condições não, de quando junta os dois gametas, dobrar não. Então, durante a formação do gameta, que o gameta, o cara já anteriormente, você se lembra, né? Que o gameta, o cara descobriu que o gameta masculino era feito lá no testículo. Então, o cara pensou, bom, durante a formação do gameta, ocorre a redução de cromossomos para metade do número presente na célula-mãe. Quem primeiro pensou nisso foi August. É quando surgiu aqui a teoria da meiose, né? Ele pensou nisso com a questão da meiose. Vamos explicar aqui como é que ocorre isso, né? A formação dos gametas, ou na formação dos gametas, ocorre duas divisões sucessivas, reduzindo a metade da carga cromossômica. Isso é o que acontece. Ele pensava, isso foi o que comprovou o pensamento de August, né? Com a meiose, o conhecimento moderno, né? A gente já viu que, vocês já viram isso, durante a meiose ocorrem duas divisões sucessivas, reduzindo a metade da carga cromossômica. Esse processo atualmente é conhecido como meiose, tá certo? Vê aqui, ó, uma célula, aí começa a replicação do DNA, vai ocorrer a divisão dessa célula meiose 1, aí vem cromossomo de um lado, cromossomo do outro, depois ocorre a meiose 2, e ocorre na meiose 2 a divisão em 4 células, ó, cada uma com uma quantidade reduzida de cromossomos. Tá certo? Então, ó, a meiose é um tipo de divisão celular, a gente já sabe disso, né? É um tipo de divisão celular em que a formação de 4 células filhas com metade do número de cromossomos da célula-mãe. Isso é meiose. Então, a meiose nada mais é do que um tipo de divisão celular, aqui, a divisão celular, na qual a formação de 4 células filhas com metade do número de cromossomo da célula-mãe. Por que isso é importante, essa meiose? Qual a importância disso aí? Essa redução, a redução do número de cromossomos é fundamental para a manutenção do número do cromossomo de uma espécie, pois os gametas, ao se fundirem na fecundação, gente, eles unem seu material genético e ficando com 46. Consequentemente, o número de cromossomos é retomado. Então, olha só, eu pego aqui, ó, 23 cromossomos, com 23 cromossomos, quando fecundou, volta para o número original, que é 46. Então, a meiose é fundamental para que a espécie permaneça sempre com 46 cromossomos. Tá certo? Então, durante a formação do gameta, ocorre essa meiose, e ocorre com isso a redução da quantidade de cromossomo da pessoa pela metade. Então ocorre a redução do cromossomo do macho, ocorre a redução do cromossomo da fêmea pela metade. Então 46 a metade é 23. Quando ocorre a fecundação, surge a célula com 46 cromossomos. Tá certo? Então isso foi o pensamento desse sujeito aqui, ó, chamado de August Weismann. Beleza? Muito fácil. Bom, aí vamos falar desse sujeito agora aqui, ó.
o trabalho de Mendel, já um pouquinho mais moderno, né? Mais na frente, adianta um pouquinho aí. O trabalho de Mendel. Gregor Mendel é um sujeito que dedicou-se a estudar a hibridização de plantas e realizou experimentos com ervilhas, né? Mendel trabalhava com ervilha para entender como é que ocorria a hereditariedade. A gente está falando até agora de genética e hereditariedade, herança e genética. Em 1863, descobriu por meio de cruzamentos entre variedades constantes que as características hereditárias são herdadas de acordo com regras bem definidas. As ideias de Mendel eram tão avançadas que não foram compreendidas na época. Meu amigo, você em 1863 pensar em regras definidas para a hereditariedade, rapaz, é um pensamento muito de vanguarda. Vamos ver o que ele falava. O que é que Mendel estudou? Mendel estudou 7 características em ervilhas, em plantas de um modo geral. Quais foram as características que Mendel estudou? Ele estudou a forma da espécie, a forma da semente, ó, que é uma forma lisa ou forma rugosa. Ele estudou a cor da semente, uma cor amarela ou cor verde. Ele estudou a flor, que tinham flores roxas e flores brancas. A forma da vagem da ervilha, que era, umas tinham forma lisa e outras tinham forma rugosa. Ele estudou a cor da vagem, algumas vagens tinham cores verdes, outras amarelas. A posição da flor, ele reparou que tinha plantas que tinham flores axiais, ou seja, mais acho que no meio, no centro da planta, e observou que outras tinham flores terminais, no final dos galhos. E também a altura do pé. Não tinha plantas que eram mais altas e plantas que eram baixas. Então ele pegou o estudo dele observando a plantação de ervilhas e observou essas características. Para cada uma dessas características, Mendel se certificou que possuía linhagens puras. Isto é, toda a prole produzida por autofecundação ou cruzamento dentro da população tinha que apresentar a mesma forma para as características em questão. Perfeito? Então, ou seja, tinha características, características que eram puras. Então não adiantava, tudo que eu cruzava essa característica pura com outro tipo de característica que não seria considerada pura, a gente vai conhecer isso mais da frente, que é a teoria de homozigoto e heterozigoto. Então ele observou que desse cruzamento sempre nascia plantas com as mesmas características da mãe. Então eu vou cruzar uma planta amarela com uma planta amarela, ou uma planta amarela com uma planta verde, eu vou observar que todos os filhos vai ser cor amarela. Então ele observou como é que pode eu cruzar um amarelo com um verde e só nascer amarelo. Então ele pensou, ora, esse amarelo deve ser uma característica pura e dominante. Aí é quando vai começar a surgir aquela teoria de azão, azinho. Azão é dominante, azinho é recessivo. Beleza? Então vamos lá. O que ele cruzou? Resultado do cruzamento mendeliano, nos quais os genitores diferiam em uma característica. Olha cá. Então, fenótipos parentais, geração parental, é a geração das mães, é os pais, né? Ele pegou semente lisa com semente rugosa e o primeiro filho, a primeira geração que eu chamo de F1, nasceram todas as sementes lisas. Já na geração F2, quando cruzou esse lisozinho aqui, ó, com o outro, ó, pegou esses filhos aqui, F1, pegou um F1, cruzou com outro F1, aí já não dá totalmente puro, já dá misturado, ó. Já tem gerações com características lisas e rugosas. Vamos lá, pegou semente amarela com verde, aí nasceu toda amarela, F1 amarela, todas amarelas. Vagem lisa com vagem ondulada, todas lisas. Vagem amarela com vagem verde, todas verdes. Ou seja, ele cruzou todas as características e observou as características dos filhos. Ó. Perfeito? Ó, dos filhos. Primeira geração. A primeira geração, todas apresentavam
uma das características da mãe. Ou seja, semente lisa com rugosa, todas nasceram lisa. Semente amarela com verde, todas amarelas. Semente vagem lisa com ondulada, todas lisas. Vagem amarela com vagem verde, todas verdes. Ou seja, a primeira geração, na primeira geração, todas apresentam características, ou no caso aqui, ou uma característica lisa ou característica rugosa, mas todas são da mesma característica. Agora, na segunda geração não. Quando ele cruzou elementos de F1, o que aconteceu? Já surgiram características misturadas. Nasceram sementes com cores amarelas e sementes com cores verdes. Ou seja, não são puras. Tá certo? Então, são o primeiro cruzamento mendeliano. Porque ele cruzou, ele observou isso aí, ó. Em um primeiro cruzamento, todos nasceram com as mesmas características. Os primeiros filhos, F1, todos com uma única característica. Ou uma característica, no caso, verde e amarelo. Ou nasceram todas amarelas, ou nasceram todas verdes. Agora, se eu peguei, o Mendel pegou e cruzou F1 com F1, aí vai dar F2, ou seja, a segunda geração de filho. Aí na segunda geração já vai nascer misturado. Perfeito? Aí vamos lá, conceito. Geração parental. Geração parental são plantas de linhagem pura. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Parental. São os pais. São plantas de linhagem pura. Geração F1 são os descendentes. Primeiro descendente. Imediato da linhagem pura. Primeira geração filial, o qual é híbrido. Não é mais pura. Aqui vai ser híbrido. Por quê? Porque quando eu cruzar F1 com F1, já vai dar, ó, se eu cruzar F1 com F1, ó, essas sementes lisas. Se eu cruzar essas duas sementes lisas, já vai dar ó. No meio delas vai nascer uma rugosa. Então ele observou que F1 não é puro. É uma linhagem híbrida. Ou seja, para eu cruzar esses dois F1 aqui, ó, ele cruzou dois F1. Duas sementes lisas, ele cruzou e deu liso e deu uma rugoso. Então, para apresentar uma rugosidade, isso aqui não pode ser puro. Eu tenho que ter aqui, nessas sementes lisas, eu tenho que ter característica de rugoso, eu tenho que ter algum gene rugoso, para que possa se expressar em F2. Tá? Geração F2, geração F3 e assim por diante, são gerações subsequentes produzidas por autofecundação a partir da geração F1. Tá certo? Quando começa a surgir, ó, aqueles quadrinhos que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Tá certo? A geração parietal, ó, semente lisa com rugoso, rugoso com liso, rugoso. São dominantes, são puros, ó. São puros, RR. Não é heterozigoto. Se fosse heterozigoto, era R maiúsculo, R minúsculo. São puros, RR, LL para liso, RR para rugoso. Então tá aqui, R com L. Aí R com L, cruzou R com L, vai nascer F1. A geração F1 não é puro. É um R e um L. Ok? Pegou R de um lado, L do outro. Tranquilo, né? Pronto. Aí vamos para aqui. RL masculino, ó. RL masculino, RL feminino. Cruzei esse RL com esse RL. Aí vamos fazer assim, ó. Vamos aprender mais na frente. Então vai nascer, ó, L com L, é dominante, é liso. LL é liso. L com R é liso. R com L é liso. Só vai nascer rugoso, ó. R com R vai nascer com características rugosas. Então 75% desse cruzamento aqui, ó, é liso e só 25% é rugoso. Tá certo? Então só vai ser rugoso quando tiver isso aqui, ó, RR. Tá certo? Ele observou bem aqui, ó. Olha o cruzamento dele, ó. Ó, rugoso, ó. Só nasceu um rugoso, ó. Um rugoso. E o resto, ó, tudo liso. Portanto, esse rugoso aqui só vai nascer rugoso, ó, quando for puro, quando for RR. Porque se for misturado é liso. Tá certo? Bom, gente, aí para falar da primeira lei de Mendel e da segunda lei de Mendel, aí eu vou pedir para vocês que a gente continue essa atividade
na próxima semana, tá certo? Aí a gente fala da primeira lei de Mendel e da segunda lei de Mendel e os cruzamentos que acontecem nessa primeira lei, tá bom? Então, era isso que eu tenho para mostrar para vocês hoje. Eu converso com vocês e passo para poder fazer uma atividade, tá certo? Na próxima semana a gente faz uma atividadezinha sobre esse primeiro módulo da agenda, tá bom? Então isso foi uma evolução histórica, para não ficar com muito conteúdo, a gente encerra por aqui, tá bom? Então eu vou pedir para vocês fazerem um resumo até aqui, ó, até o que eu mostrei antes da lei de Mendel, tá? Vou explicar o que foi que Mendel falou, o que foi que Mendel fez, tá bom? Pega esse trabalhinho, dá uma estudada nessa videoaula e vocês me entregam esse resumo dessa videoaula até a próxima terça-feira. Terça-feira vocês me entregam o resumo dessa videoaula, tá bom, gente? Então é isso que eu tenho para apresentar para vocês. Um forte abraço.